Olá pessoal, vamos a mais uma questão do Enem 2016, essa questão especificamente que está entre as questões mais difíceis do Enem 2016, envolvia os conceitos de logaritmo. Se você gosta de desafios, de questões difíceis, vou colocar para você no fim desse vídeo mais uma outra questão que foi considerada difícil no Enem 2016, tá? Só ir até o fim do vídeo, lá vai ter o link para outra questão difícil do Enem, que é a questão envolvendo o índice de Gini. Vamos para essa questão, ela dizia, uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para log de 11 na base 10. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de quanto? Bom, então, primeira coisa, você tinha que conseguir transformar essa frase aqui numa expressão numérica. Né? Ele fala que a liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 e diminui 1% da temperatura a cada 30 minutos. Então, quando ele fala que a liga diminui a temperatura em 1%, diminui 1% da temperatura, isso é a mesma coisa, quando ele fala que diminui, é a mesma coisa que multiplicar essa temperatura inicial por 99%. Concorda? Se diminui 1%, a temperatura inicial vai passar a ter, depois, 99% em relação a ela. Entendeu? Então, quando ele fala que a temperatura diminui 1%, ele vai multiplicar a temperatura anterior por 99%. Então, aqui, começa com 3.000. Aí, depois de 30 minutos, eu vou ter 99% vezes 3.000, beleza? Depois de mais 30 minutos, eu vou pegar 99% e multiplicar de novo por esse novo valor que eu obtive. E assim sucessivamente, até chegar no valor de 30 graus. Então, se você pega esse raciocínio que cada termo anterior está sendo multiplicado por 99% ou 0,99, né? 99% é 99 dividido por 100, isso dá 0,99. Se você observa que isso é uma sequência de números e que cada número anterior está sendo multiplicado por um fator constante, que é 0,99, a gente cai numa condição que é a progressão geométrica, concorda? Na progressão geométrica, você tem uma sequência de números e você vai em que cada número anterior, para gerar o próximo número, é multiplicado por um determinado fator, que é a razão dessa progressão geométrica. E aí, se você lembrasse da fórmula de progressão geométrica, você ia ter que, para calcular um determinado termo de uma progressão geométrica, basta você multiplicar o primeiro termo dessa progressão pela razão da progressão geométrica elevado ao número de termos dessa progressão geométrica menos 1. Beleza? Essa é a fórmula de progressão geométrica. Então, a gente tem esses dados. O único dado que a gente não tem, né, aqui é o número de termos dessa progressão, mas é o que a gente precisa saber, porque sabendo o número de termos dessa progressão geométrica, a gente calcula quantos intervalos de 30 minutos tem entre cada um. Beleza? Então, qual que é o termo que a gente tem como sendo o último termo dessa progressão geométrica? É o termo de 30 graus, beleza? Então, a n é 30. Qual que é o primeiro termo? O primeiro termo é a temperatura inicial, 3.000. Qual que é a razão dessa progressão geométrica? É 99%. 99% nada mais é do que 99 dividido por 100. 99%. Isso dá 0,99. Né? Isso elevado ao número de termos da progressão geométrica, menos 1. Eu estou resolvendo essa questão usando progressão geométrica porque eu acho que é mais fácil de você visualizar assim, dessa forma. Isso é uma progressão geométrica cuja razão é 0,99. Mas você poderia resolver chegar numa equação semelhante a essa usando os conceitos de função exponencial, beleza?
é a mesma coisa que você ia chegar num raciocínio muito semelhante ao que eu estou propondo aqui. Bom, aí então, beleza, cheguei aqui, 30 é igual a 3.000 vezes 0,99 elevado a n menos 1, sendo n o número de termos dessa progressão geométrica, sempre claro isso, beleza? O que eu vou fazer? Vou pegar esse 3.000 que está multiplicando aqui e vou passar para o lado de cá, então ele vai passar dividindo, então eu vou ter 30 dividido por 3.000. 30 dividido por 3.000, eu posso simplificar o 0 com 0, então vou ter 3 dividido por 300, simplifico por 3, vou ficar com 1 sobre 100. Beleza? Entendeu? Então, se você não tiver entendido de onde surgiu esse 1 sobre 100, coloca aí no papel 30 dividido por 3.000. Passei esse 3.000 que está multiplicando para o lado de cá, ele vai passar dividindo, simplifiquei, ficou 1 sobre 100. 1 sobre 100 é igual a 99% elevado a n menos 1. Né? Só transformei aqui 0,99 é 99 dividido por 100. Beleza? Aqui eu tenho, então, nos denominadores 100. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado, certo? Se eu tenho 10 ao quadrado no denominador, para eu passar para o denominador, basta eu mudar o sinal do expoente, não é isso? Então, 10 ao quadrado no denominador, para eu passar para o numerador, eu passo multiplicando por 10 elevado a menos 2, certinho? Então, 10 ao quadrado no denominador, passo para o numerador com o sinal do expoente trocado. Combinado? Então, eu tenho aqui 10 elevado a menos 2, né? Porque eu tinha 1 vezes 10 elevado a menos 2, isso dá 10 elevado a menos 2. Isso é igual a 99 vezes 10 elevado a menos 2, que é esse denominador aqui, tudo elevado a n menos 1. Se eu fatorar aqui o 99, eu vou chegar aqui, 99 é igual a 3 elevado ao quadrado vezes 11, concorda? 3 ao quadrado é 9, 9 vezes 11 dá 99. Vou fazer essa faturação e deixar assim por causa dessas informações que o problema nos deu, que fala que log de 3 é 0,477 e log de 11 é igual a 1,041, beleza? Aí, então, a gente chega numa condição que a gente tem uma equação com um expoente, uma função exponencial, né? Para a gente tirar e descobrir qual é esse expoente, um dos modos de se fazer isso é aplicando o logaritmo. Então, quando você aplicar o logaritmo, você vai aplicar o logaritmo dos dois lados, tanto desse lado quanto desse lado. Aí você vai ficar com log de 10 elevado a menos 2 é igual a log de 3 ao quadrado vezes 11 vezes 10 elevado a menos 2, tudo elevado a n menos 1. Beleza? Chegando aqui nessa condição, o que você precisava fazer era lembrar das propriedades de logaritmo. Você lembra? Vamos rever algumas dessas propriedades? Então, se a gente vier aqui em cima, ó, quando você tem log de b na base a igual a f, o valor de b vai ser igual a base a elevado a f. Beleza? Então, quando você tem log de b na base a igual a f, b é igual a elevado a f, ou seja, a elevado a f é igual a b. Essa é a primeira propriedade básica do logaritmo. Quando você tem log de a vezes b, ou seja, log de multiplicação, você pode separar essa multiplicação. Então, log de a vezes b é a mesma coisa que log de a mais log de b. Beleza? É outra propriedade do logaritmo. E quando você tem log de a elevado a n, né? Então, você tem aqui um expoente, né? Log de a elevado a n. Isso vai ser a mesma coisa que n vezes log de a. Você pode pegar esse expoente e passar para fora do logaritmo multiplicando. Beleza? Então, log de a elevado a n, o que você vai fazer? Vai pegar o expoente, tirar, passar para fora, multiplicando o logaritmo. Então, o que a gente vai fazer agora é aplicar essas três propriedades aqui nessa equação. Primeira propriedade aqui, ó, log de 10 elevado a menos 2, e aqui, quando não está indicada a base é 10, beleza? Vou pegar esse menos 2, que está no expoente, e passar para cá. Então, ele vai passar multiplicando. Eu vou ter menos 2 vezes log de 10 na base 10. Quanto que é log de 10 na base 10?
eu vou pegar a base e elevar a qual número para dar 10? Vai ser 1, né? Então, vou ter menos 2 vezes 1 dá menos 2. Então, log de 10 elevado a menos 2 na base 10 é igual a menos 2. Entendeu? Se não entendeu, coloca no papel que você vai ver que é bem tranquilo, né? Quando não está indicada aqui a base, ela é 10, né? Então, eu vou ter, passo o menos 2 para fora, vou ficar menos 2 vezes log de 10. Aí, você vem aqui na primeira propriedade. Então, vou ter log de 10 na base 10. Qual que vai ser o valor de f? Ou seja, qual é o valor que eu tenho que elevar aqui, né? A base, que é 10, para dar 10. 10 elevado a qual número dá 10? 10 elevado a 1, né? Então, eu vou ficar com menos 2 vezes 1, isso dá menos 2, ok? Aí, passando para o outro lado, eu tenho aqui log disso tudo elevado a n menos 1. Eu vou pegar o n menos 1 que está no expoente, passar para fora do logaritmo, multiplicando, né? Que é essa propriedade aqui, ó, tá? Então, eu vou ter n menos 1 vezes log de 3 ao quadrado vezes 11 vezes 10 a menos 2. Quando eu tenho a multiplicação, eu posso aplicar essa propriedade, separar somando, né? Então, eu vou ficar com log de 3 ao quadrado mais log de 11 mais log de 10 elevado a menos 2. Entendeu? Então, aqui já apliquei todas as três propriedades que a gente viu, né? Então, agora é só resolver. Menos 2 é igual a n menos 1 vezes log de 3 ao quadrado na base 10. Pego esse expoente 2, passo para fora aqui do logaritmo, multiplicando. Então, vou ficar com 2 vezes log de 3 na base 10. Mais log de 11, mais log de 10 ao 10 elevado a menos 2. Passo menos 2 para fora, multiplicando. Então, vou ficar menos 2 vezes log de 10 na base 10. Menos 2 vezes log de 10 na base 10. Quanto que é log de 10 na base 10? Log de 10 na base 10 é 1. Então, vou ficar com menos 2 vezes 1. Isso dá menos 2. Ufa! Bom, continuando resolvendo. Vou ficar menos 2 é igual a n menos 1 vezes... Aí, eu posso trocar aqui, ó, log de 3 na base 10. Ele falou que é para a gente considerar, ó, log de 3 na base 10 é 0,477. Log de 11 na base 10 é 1,041. Então, só substituo 2 vezes 0,477 mais 1,041 menos 2. Resolvo aqui dentro do parênteses. 2 vezes 0,477 dá 0,954. 1,041 menos 2 dá menos 0,959. Somando aqui, ó, 0,954 menos 0,959, isso dá menos 0,05. Menos 0,005. Beleza? Então, eu tenho menos 2 é igual a n menos 1 vezes menos 0,005. Agora é só a gente resolver essa continha. Eu vou pegar esse menos 0,005 e passar para o lado de cá. Se ele está multiplicando o menos 2, ele vai passar para o lado de cá o quê? Vai passar dividindo, concorda? Então, eu vou ter n menos 1 é igual a menos 2 dividido por menos 0,005. Vou transformar esse 0,005 em fração, né? 0,005 é igual a 5 milésimos, ou seja, 5 dividido por 1000. Menos dividido por menos dá mais, então posso tirar esse sinal aqui de menos, concorda? Menos dividido por menos dá mais. Então, vou ter 2 dividido por 5 milésimos. 0,005 é 5 dividido por 1000. Aí, eu tenho, então, n menos 1 é igual a isso. Eu vou ter, então, uma divisão de frações. Conservo a primeira, 2, e multiplico pelo inverso da segunda. Qual que é o inverso de 5 dividido por 1000? É 1000 dividido por 5. Então, eu tenho n menos 1 é igual a 2 vezes 1000, dá 2000 dividido por 5. 2000 dividido por 5 dá 400. Então, n menos 1 é 400. N é igual a 400 mais 1. N é igual a 401. Beleza? Então, a gente chega no valor de n, que nada mais é que o número de termos da nossa progressão geométrica. Ok? Então, a gente tem aqui, ó, que uma progressão geométrica que começa com 3.000, termina em 30. Então, eu tenho 3.000, depois o segundo termo, depois o terceiro termo, depois o quarto termo, até chegar no 30, certo? A
cada mudança de termo passam 30 minutos. Então aqui, ó, do primeiro para o segundo, 30 minutos, do segundo para o terceiro, 30 minutos, do terceiro para o quarto, 30 minutos, e assim sucessivamente, né? Entre cada termo, ele fala que a temperatura, o tempo que passou foi de 30 minutos. Então, o que ele quer saber não é quantos termos tem a nossa progressão geométrica, né? Ele não quer saber quantas são as temperaturas, ele quer saber quantos são esses intervalos aqui. Se a gente tivesse 2 termos na nossa progressão, quantos seriam os intervalos? Seria um intervalo. Se a gente tivesse só 3 termos na nossa progressão geométrica, quantos intervalos de 30 minutos a gente teria? A gente teria 2. Se a gente tivesse 4 termos na nossa progressão geométrica, quantos intervalos a gente teria? A gente teria 1, 2, 3 intervalos de 30 minutos. Né? Se a gente tem, então, 401 termos na nossa progressão geométrica, quantos intervalos de 30 minutos a gente tem? A gente tem 400 intervalos. A gente vai ter sempre um número a menos em relação ao número de termos. Beleza? Entendeu? Então, o número de intervalos de 30 minutos é igual a n menos 1. Né? Então, o n a gente calculou é 401. 401 menos 1 dá 400. Então, para passar aqui de 3.000 até chegar em 30 graus, passaram-se 400 intervalos de 30 minutos. 400 meia-horas correspondem a quantas horas? Ele quer saber o tempo decorrido em hora, né? Então, 400 meias horas nada mais são do que 200 horas, não é? Porque uma hora tem 60 minutos, ou seja, uma hora tem 2 períodos de meia hora. Beleza? Então, são 400 períodos aqui de meia hora, e isso dá 200 horas. Essa, então, era a resposta da questão. Seria a letra D. Beleza? Ufa! Não era uma questão fácil. Não se preocupe se você teve dificuldade para entender, né? Pega, coloca no papel, faz com calma, reveja. Eu acho que a maior dificuldade era rever essas propriedades de logaritmo aqui, né? Mas tendo essas propriedades em mente, você consegue resolver essas continhas, né? Faz você, tenta fazer, coloca no papel, vê qual é a sua dificuldade. E na sua dificuldade, pode deixar aqui nos comentários do vídeo qual é a sua dificuldade, que eu tento te ajudar, ok? Mas você podia visualizar essa questão, então, usando os conceitos de progressão geométrica, né? Ou podia também fazer como a maioria das pessoas tem feito, que é usando as funções exponenciais. Aí você colocaria aqui 2t, né? E aí chegaria na resposta de 200. Beleza? Se tiver dúvidas, deixe suas dúvidas aqui embaixo nos comentários. Se tiver entendido a questão, deixa aquele joinha, compartilhe o vídeo, por favor, para ajudar o canal a crescer. E se quiser se inscrever no canal, só clicar nessa carinha que está aparecendo aqui. Combinado? É isso, até a próxima.